dia, pessoal! Feliz Dia das Mães e bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso especialzinho de Dia das Mães. Um vídeo de caso criminal no qual a gente vai falar sobre a Lori Vallow e o Chad Daybell, parte 1 de 3. Muito obrigada, Aline Milanes, por sugerir esse caso. Eu já tava de olho nesse caso desde o início. Ele é um caso bem atual. Muito obrigada por sugerir, né? Eu já tava na minha lista, mas já que você pediu, eu já pensei, vou tentar trazer o mais cedo possível. E agora eu acho que é um bom momento pra falar sobre esses dois. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço eles por motivos educacionais, para que os casos fiquem mais conhecidos. Isso aqui... Nossa, e esses assuntos sejam mais discutidos. Os gatilhos para esse vídeo são, de início, religião, mas tem muita coisa que acontece, então mais vale eu colocar aquele aviso aqui, sempre que as coisas forem ficar complicadas, se tiver algum gatilho, porque eu realmente, assim, passei dias e dias pesquisando essa história e eu não conseguia definir gatilhos, assim, nela. Simplesmente, assim, muita coisa acontece, ok? Outra coisa que eu tenho que dizer é que tem muitos nomes nessa história, que é a família inteira, a gente vai falar sobre muita gente, árvore genealógica ali e tal. Então vai ficar confuso, mas vamos com calma, essas pessoas nunca mais vão sair da sua cabeça. Então, toda essa história que eu quero contar pra vocês se resume a um acontecimento. Lori Vallow e Chad Daybell se casaram em novembro de 2019. Lori Vallow foi criada na religião Mormon desde muito nova. Ela acreditava em viver pela fé, viver por Deus. Ela era uma mulher muito religiosa. Ela também foi líder de torcida no ensino médio e se casou em 1992 com seu namorado do colégio. Mas logo os dois se divorciaram. Ela se casou pela segunda vez aos 22 anos de idade. Teve seu primeiro filho, Colby, mas mais uma vez ela se divorciou. O Colby conta que os dois eram muito felizes juntos nessa época, que era só os dois, mas que as coisas pareciam que iam melhorar muito quando ela conheceu o seu terceiro marido, Joseph. Lori se casou com Joseph Ryan no ano de 2002 e logo ficou grávida da sua filha, Tylee. Mesmo assim, os dois se divorciaram alguns anos depois, quando Colby e a Tylee ainda eram pequenos. Nessa época, depois desse seu terceiro divórcio, né, a Lori, ela já dizia acreditar que Deus falava com ela. Deus a guiava na vida e ela conseguia ouvir Deus. Deus realmente conversava com ela. Ela participava de shows de beleza e competições dizendo que Deus dizia pra ela que ela iria vencer. Nem sempre ela vencia, mas isso não diminuía a sua confiança nessas mensagens que ela recebia de Deus. Isso não a abalava. Nessa mesma época, Alex, o irmão da Lori, foi preso por agressão após atacar o Joseph, o ex-marido dela, com um taser em um estacionamento. Vou falar mais sobre o Alex no futuro. Depois desse ataque, ele confessou para a polícia que a sua intenção era matar o Joseph. Em 2006, a Lori estava sufocando em dívidas quando se casou com Charles Vallow. Charles também era divorciado, ele tinha 2 filhos meninos e era um pai muito atencioso, um homem muito divertido, um homem que realmente assim, se dava muito bem com crianças, porque ele era uma criança grande, sabe? Os meninos sempre iam a passeios e parques quando visitavam e era sempre uma grande aventura. De acordo com a ex-esposa do Charles, com quem ele teve os 2 meninos, a Lori era uma mulher bem assustadora pra ela. Ela sempre ficava desconfortável e desconfiada quando deixava os seus filhos com a Lori. O Charles se converteu à religião Mormon e adotou a Tylee, tudo porque ele realmente amava muito a Lori. Todo mundo dizia que ele, assim, tratava ela como uma rainha, tudo que ela quisesse ele dava. Em 2014, os dois adotaram Joshua Jay, um menino com síndrome de Asperger, que era filho de um casal de amigos deles, mas o casal não tinha condição de cuidar do Joshua, porque eles tinham um problema com drogas. Eles ainda eram considerados pais do JJ no papel, mas não eram os guardiões legais dele. JJ é o apelido do Joshua. Mesmo assim, o JJ via os pais biológicos com certa frequência. Colby, nessa época, já era adulto e foi viver a própria vida, mas é claro, ele ainda visitava os irmãos e a Lori. Em 2017, o Charles e a Lori adotaram um cão treinado para cuidar de crianças com síndrome de Asperger, um labradoodle chamado Bailey. Em março de 2018, Joseph Ryan, ex-marido da Lori, pai da Tylee, faleceu de ataque cardíaco. Quando recebeu a notícia, a Lori disse que o mundo era um lugar melhor sem ele. Também em 2018, a Lori começou a frequentar uma nova igreja, um novo grupo, e assim ela conheceu Chad Daybell. Não demorou muito para ela começar a trazer outros membros da sua família para aquela igreja e descobrir a sua missão
na Terra. Em fevereiro de 2019, Charles pediu divórcio e uma ordem de restrição contra a Lori. Ele chegou a pedir para os policiais que a colocassem em uma instituição psiquiátrica para que ela fosse avaliada. Mas por quê? Charles Vallow dizia para as pessoas que a Lori estava envolvida com uma nova religião, algo que muita gente dizia ser um culto. O nome desse grupo era Preparing a People, ou seja, preparando o povo. Eles basicamente se preparavam para o apocalipse. Eles se organizavam, eles tinham esconderijos, eles guardavam comida. Era um pessoal que se preparava para o apocalipse. Chad Daybell, obviamente, também estava nesse culto. Vamos falar um pouquinho dele, então. O Chad Daybell, ele é um autor, ele segue a religião Mormon e quase todos os seus livros são sobre o apocalipse e o dia do juízo final, assim como experiências espirituais envolvendo morte, encontros com Deus, conversar com anjos, todas essas coisas. Os livros dele são sobre isso. Ele diz que não tem imaginação para criar essas histórias, mas que são os anjos que enviam essas mensagens para ele, para que ele possa escrever os livros. Chad também fazia parte do podcast do Preparing a People nessa época, mas a gente vai conversar ainda mais sobre ele depois. Voltando pro porquê do Charles estar tentando se divorciar da Lori. Ela sumia pra viajar com o Preparing a People pra participar do podcast o tempo todo, assim, viajava e não voltava durante dias. Ela, às vezes, cismava que espíritos haviam roubado o corpo do Charles e que ele não era quem dizia ser. Nós vamos falar mais sobre isso depois, sobre os espíritos que roubam corpos. Mas ela chegou a ameaçá-lo de morte, dizendo que o espírito que estava naquele corpo não era mais o dele. Lori dizia pro Charles que acreditava ser um ser imortal, enviado por Deus para liderar as pessoas para o novo milênio, que se ele a impedisse de ser essa líder que ela deveria ser, os anjos a ajudariam a matá-lo e se livrar do seu corpo. Ele não conseguiu a ordem de restrição e não conseguiu que ela fosse levada para a instituição psiquiátrica. Ele estava bem preocupado, né? Porque em casa a Lori tinha 2 filhos e um cachorro. Né? A Tylee já tinha 16 anos, JJ tinha 6 anos de idade e o cachorro treinado ajudava o JJ. Aparentemente, a Lori decidiu devolver o cachorro pro treinador depois que começou a se envolver com o Chad Daybell, o que afetou muito o JJ. Ele sentia muita falta da Bailey. Nas palavras do Charles, após se envolver com o tal culto, a Lori se tornou um monstro com seus filhos. Ela não dava mais atenção pra nenhum dos dois, focava apenas na sua experiência espiritual. Ele tinha medo dela realmente machucar os filhos. Com tudo isso, a gente já percebeu que ela é uma pessoa perigosa, até porque Charles Vallow morreu. No dia 11 de julho de 2019, o Charles já tinha se mudado para outra casa. Quando voltou para casa para buscar o JJ, ele acreditava que ia conseguir a guarda do JJ, pelo menos, mas ele não queria que a Lori ficasse com o menino. Então, ele entrou na casa, ele discutiu com a Lori, colocou o JJ no carro, mas a discussão não parou. Aparentemente, o irmão dela, o Alex, estava presente também naquele dia e tentou defendê-la. A discussão piorou. A Lori disse para a polícia que o Charles pegou um taco de beisebol que pertencia a Tylee e bateu no irmão dela com um taco de beisebol. Alex achou que sua vida estivesse em risco e atirou no Charles, matando ele. Tylee e JJ estavam em casa quando tudo isso aconteceu, né? O JJ estava no carro e a Tylee estava presente durante a briga, mas a Lori não permitiu que os dois, assim, ficassem lá depois que aquilo aconteceu, simplesmente levou os dois pra escola depois disso, como se nada tivesse acontecido. Quando a polícia foi chamada, Lori e Alex estavam super calmos e realmente não parecia que nenhum dos dois estava triste com o que tinha acontecido, eles simplesmente estavam tipo... eu vi uma entrevista em que a Lori disse: eu tenho que pedir desculpa pros meus vizinhos agora por toda essa bagunça. A história de legítima defesa, por causa do taco de beisebol e a arma e tal, foi aceita pela polícia. E foi isso. Top, né? Naquele mesmo dia, quando soube da morte do Charles, o Colby, filho da Lori, foi visitar a família. Tylee estava aterrorizada, em choque, chorando, assim, horrorizada com o que tinha acontecido. E a Lori estava plena na piscina, avisando a família dele por mensagem de texto que ele havia falecido. Menos de um mês depois da morte do Charles, Lori, aos 46 anos de idade, se mudou para a cidade de Rexburg, no estado do Idaho, onde Chad Daybell vivia com a esposa. Colby ficou surpreso com a mudança e também ficou bem preocupado com a saúde mental da mãe.
Algumas semanas depois, uma prima do Colby, sobrinha da Lori, Melanie, também se mudou para Rexburg porque também estava envolvida com o Preparing a People. Melanie foi convencida pelo Preparing a People a se divorciar do seu atual marido e se casar com um homem desconhecido. Tylee e JJ foram colocados em uma escola nova em Rexburg. Tudo parecia ter se acalmado. O pessoal tava dizendo assim, olha, realmente parece que a mudança fez bem pra eles. Mas aí no dia 23 de setembro de 2019, Tylee e JJ desapareceram. No dia 2 de outubro, o ex-marido da Melanie, Brandon, com quem ela tinha 4 filhos, levou um tiro no meio da rua e sobreviveu. Semanas depois do divórcio, a Melanie se casou com Ian Pawlowski, outro membro do Preparing a People. Mas a gente vai falar mais sobre eles no próximo episódio, ok? Dessa minissérie aqui. Após levar esse tiro no meio da rua, o Brandon, que já suspeitava que a sua ex-esposa estava se envolvendo com um culto, percebeu o quão perigoso poderia ser pra ele e pros filhos. Então ele pensou em todas as mortes que tinham acontecido na família, né, envolvendo a Lori, e ele começou a ficar bem assustado. Então ele decidiu levar seus filhos pra outro estado, pra fugir realmente da família da Melanie. Ele também, obviamente, deu todas as informações que ele conseguiu pra polícia, e aparentemente o veículo usado nesse tiroteio pertencia a Charles Vallow, que já estava morto há 3 meses. Também era usado pela Tylee de vez em quando, mas a Tylee estava desaparecida há 1 mês. Naquele mesmo mês, Chad Daybell ainda era casado com Tammy Daybell. Vamos falar dos dois então. Chad e Tammy Daybell estavam juntos há 20 anos. Os dois tinham 5 filhos. E assim, todo mundo via os dois como o casal religioso perfeito. Um dia, a Tammy relatou para a polícia ter sido ameaçada por um homem mascarado e armado na frente da sua casa. Ele puxou o gatilho de uma arma 2 vezes, mas a arma não estava carregada. A Tammy era dona de casa, mas antes disso, ela foi professora. Ela também ajudava o marido com os livros que ele publicava. Ela era muito ativa na sua congregação, uma mulher muito religiosa, e ela vivia pelos seus filhos e pelos seus patinhos de estimação. Ela cuidava de patos dentro de casa. Chad Daybell acreditava que sua esposa estava sendo possuída por esses espíritos também. Ele dizia ter visões nas quais ela morria de acidente de carro no ano de 2018, mas ela não morreu em 2018 e para ele isso foi a confirmação de que ela não era mais um ser humano, agora ela era um espírito demoníaco. Tammy Daybell faleceu enquanto dormia no dia 19 de outubro de 2019. Acredita-se que ela teve um ataque cardíaco, mas ela não tinha nenhum histórico de doença cardíaca. A família disse que ela estava muito bem naquela semana, ela estava treinando para uma maratona, ela não deu sinal de nenhum problema médico. E aí ela morreu enquanto dormia. Chad disse que ela teve um ataque de tosse no meio da noite, se acalmou logo, e então faleceu enquanto dormia. A polícia perguntou se ele achava necessário fazer uma necrópsia e ele disse que não, por motivos religiosos, o que não... Mais estranho ainda, 8 meses antes da morte do marido da Lori, um ex-marido da Tammy também faleceu. Sim, todas as pessoas se casaram 20 vezes. 2 semanas após o enterro da esposa, Chad Daybell se casou com Lori Vallow, aos 51 anos de idade. E os dois foram morar juntos na mesma casa na qual a Tammy faleceu. Os dois pareciam seguir em frente com os seus planos, ignorando totalmente as tragédias ao seu redor. As pessoas simplesmente morriam em volta dos dois e era como se nada tivesse acontecido. E é aqui que eu vou parar a parte 1 dessa história. Amanhã a gente vai falar mais sobre a família e sobre as coisas envolvendo o caso de desaparecimento das crianças, que é o principal aqui, acredito eu. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Clown Nefroped, Kátia Souza e Maiane Cristina por serem membros do meu canal. E eu vejo vocês amanhã para parte 2. Tchau!